organização do Encontro Paraibano de Educação. Então eu queria falar um pouquinho desse contexto. Por que a gente está fazendo esse debate hoje? Porque nós estamos organizando um Encontro Paraibano de Educação, que ocorrerá no dia 30 de março. Essa é uma etapa prévia, é uma sessão que antecede o encontro, e um dos temas lá do encontro, um dos grupos de trabalho centrais do Encontro Paraibano de Educação é o tema gênero e diversidade. Então, nessa semana em que a gente fala das lutas das mulheres, a gente trouxe esse tema para debater, aproveitando essa conjuntura. Então, o Encontro Paraibano de Educação ele tem a finalidade de discutir propostas para a educação na Paraíba, educação básica e superior. Então a ideia é congregar professores e professoras da educação básica, estudantes da educação superior, professores da educação superior, para discutirem a educação, os principais desafios da educação e formularem propostas para que a gente possa levar essas propostas para o Encontro Nacional de Educação, que vai ocorrer em abril. Então, é uma etapa preparatória do Encontro Nacional, que ocorrerá de 12 a 14 de abril em Brasília. Tá? Então, nós estamos nos reunindo hoje para debater esse tema tão caro, tão importante para nós. Fortalecer as resistências num momento tão conturbado do nosso país, em que as mulheres têm sido as principais vítimas aí desse sistema, seja tendo que defender as suas próprias vidas, porque as vidas ameaçadas a cada dia pela violência, pelo machismo, mas também defender os seus direitos. Porque a gente sabe que quando, em contexto de crise, entre aspas, sempre, quem sempre sai mais fragilizada ou mais penalizada são as mulheres, ou são aquelas ditas comunidades, as minorias, que no fundo não são minorias, porque se elas se juntassem, negros, comunidades indígenas, quilombolas, mulheres, somos de fato a maioria, mas nem sempre a gente consegue unificar essas pautas. Então a ideia é a gente debater para pensar nessas formas de unidade e resistência, fortalecendo as resistências. Então, a gente fez uma breve introdução para esse evento, na divulgação. Eu vou só retomar aqui bem rapidamente. Só para, diante das ameaças que se colocam à vida e aos direitos das mulheres e das minorias historicamente excluídas da sociedade, faz-se necessário uma profunda reflexão sobre nossa história e sobre o importante papel do feminismo e das culturas ancestrais na construção de resistências e no fortalecimento de alternativas educacionais. Dessa forma, pretendemos dar destaque às pautas sociais, inclusivas e diversas, considerando os vários grupos sociais como protagonistas da história e das lutas que se travam na sociedade atual. Essa discussão faz parte da programação dos debates que antecedem a construção do segundo Encontro Paraibano de Educação, que ocorrerá no dia 30 de março, a partir das 8 horas da manhã, na UFPB. Então, esse encontro também é um convite para a gente construir no dia 30 o Encontro Paraibano. E lembrando que antes do dia 30, nós também temos uma sessão na UEPB, aqui no campus de Bodocongó, na semana que vem, dia 20, uma discussão sobre acesso e permanência, que é um tema muito caro também para nós, A gente sabe que está em jogo tanto a questão do acesso, a restrição do acesso, principalmente para as camadas mais pobres da população, colocando-se em questão também a questão das cotas, mas também a questão da assistência estudantil, da permanência, como é que a gente vai lutar para garantir que as pessoas não apenas possam entrar, mas possam permanecer na universidade. E a UEPB, então, está propondo esse debate para a próxima semana, dia 20, próxima quarta-feira, às 8h30, no auditório 3 do SIAC, que é o Centro de Aulas, Na Central de Aulas, exato, tá bom? Então fica o convite. E lembrando também que amanhã a gente vai ter uma caravana para a marcha, a 10ª edição da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia,
O ônibus sai às 7 horas da manhã do portão principal da UFCG. Todas as vagas já estão preenchidas, mas de última hora às vezes sobra alguma vaga. Se alguém ainda tiver interesse, quiser vir às 7, a gente pode tentar ver, né, substituir aí, caso haja desistência. Então, 7 horas da manhã a gente está saindo para a marcha, que vai ser em Remígio. E vai ser um momento muito importante, porque amanhã é dia 14 de março, né? Quando completa um ano do assassinato cruel de Marielle Anderson. E a gente sabe, né? A gente sabe que não basta saber quem matou, mas quem mandou matar. Isso que a gente vai cobrar amanhã, né? Que o governo brasileiro tenha decência de esclarecer esse episódio trágico que é vergonhoso para o mundo todo, né? Torna o Brasil um país, assim, que tem uma fama extremamente ruim, negativa para o mundo inteiro. Então, a gente precisa exigir justiça, né? Precisamos estar nas ruas, ocupar as ruas para exigir justiça, porque senão amanhã seremos nós, né, as que estaremos pagando esse preço, né? Por estar militando, por estar defendendo as causas sociais, os direitos humanos, né? Então, vou rapidamente só apresentar as professoras também, agradecer novamente pela presença. Vou apresentar primeiro a Suzel, que vai começar a fala, né? Professora Suzel Oliveira da Rosa, que é professora do Departamento de História da UEPB, do Campus 3 de Guarabira, e trabalha com temas como feminismo, gênero, ditadura militar e estado de exceção. Esses são os temas que a Suzel está trabalhando já há um bom tempo, e as contribuições dela vão ser também relacionadas a esses temas que ela estuda. Vou falar também da professora Ofélia, que aí a gente já, em seguida, já fala de vocês. A professora Ofélia Maria de Barros é professora do Departamento de História da UEPB também, Campus 1, e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, e indígenas, né? E trabalha com tradições e religiões afro-indígenas. Tá certo? Então eu vou passar a palavra para elas, que vão ser as grandes protagonistas, e em seguida a gente abre o debate, tá? Cerca de 30 minutos, 20 a 30 minutos cada uma, e aí a gente abre para as intervenções, tá bom? Obrigada. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer a Luciana e a Cibele o convite, especialmente por estar aqui também com a Ofélia, que é uma amiga muito querida. E por que eu falo isso? Porque na antiguidade a amizade era muito valorizada, né? Era uma forma de cuidar da cidade, de cuidar do mundo, discutir o que se passava no mundo era essencial. Por isso que os filósofos e filósofas retomam o potencial da amizade. E eu acho que mais do que nunca nesse momento, né, que nós vivemos no país e no mundo, nós precisamos fortalecer também as resistências através dessa ação política da amizade, né? Em determinado momento ali do século XII e XIII foi muito relegada à esfera do privado, né? Mas que originalmente pertence ao mundo público, à ação pública, tá bom? Tá bom o som? Tá chegando lá atrás? Eu achei que estava um pouco baixo. Tá chegando? Agora sim, ok? Ok, parece que agora sim, Luciana. Então eu começo trazendo aqui para vocês um trecho da Eliane Brum, né? Em junho de 2016, Eliane Brum, que para mim é uma das analistas mais bacanas do Brasil atual, ela escrevia sobre o golpe no Brasil, né? E ela perguntava quem eram os golpeados. Não por acaso sua coluna, naquele momento, começava com a história de Sheila da Silva, que é essa que está na imagem aí. E eu cito Eliane. Sheila da Silva desceu o Morro do Querosene para comprar 3 batatas, uma cenoura e pão. Ouviu tiros. Não parou. Apenas seguiu, porque tiros não lhe são estranhos. Ela tinha que seguir adiante, torcendo para que as balas fossem para outros filhos, para outras mães. E voltou com sua sacola com batata, cenoura e pão. Ela ainda não sabia que a bala desta vez era para ela. Ainda nem havia sangue, mas a imagem já era terrível, porque cotidiana, invisível.
Ela começava a escalar o morro quando os vizinhos a avisaram que a bala perdida tinha encontrado a cabeça do seu filho e assim se tornado uma bala achada. Ela subiu a escadaria correndo, o peito arfando, o ar em falta. Na porta da casa, o corpo do filho coberto por um lençol. Ela ergueu o lençol. Viu o sangue. A mãe mergulhou os dedos e pintou o rosto com o sangue do filho. Sheila é uma mulher que segue apesar dos tiros e volta com batata, cenoura e pão, furiosamente humana, buscando um espaço de rotina, um fragmento de normalidade em meio a uma guerra que ela nunca pôde ganhar. E guerras que não se pode ganhar não são guerras, mas massacres. E então ela corre esbaforida. E dessa vez a batata, a cenoura e o pão já não podem lhe salvar. Fim de citação. No ano de 1976, Foucault falava a seus alunos sobre como a guerra havia sido retomada na forma de racismo de Estado, explodindo nos totalitarismos. Racismo de Estado possibilitado pela assunção da vida pelo poder, pela tomada positivada sobre o homem enquanto ser vivo. Mas como chegamos a isso, a essa exposição positivada e sem precedentes da vida? Como acreditou-se, ou acredita-se ainda, que a eliminação do outro, da raça ruim, seja ele o terrorista, o muçulmano, o imigrante legal, as mulheres que não são recatadas nem do lar, os pretos, pobres, os travestis, os trans, a população LGBTI em geral, como acreditamos que a eliminação desses outros é que vai deixar a vida em geral mais sadia? São muitos os holocaustos vividos cotidianamente. Massacres da população que detém o estatuto de Sácer, de vida nua, os inaptos, os indesejáveis, os deslocados, os abjetos, alvos de uma imensa reciclagem do refúgio humano. E falando especificamente do Brasil, se o George Agamben remonta o estado de exceção aos decretos napoleônicos, a invenção de uma tradição democrático-revolucionária, acredito que aqui nós somos constituídos pela exceção. Ela é a regra desde os tempos da América Portuguesa e nubla nossa percepção num cotidiano que entrelaça essa sociedade soberana da morte, né? Disciplinar e o que se chama atualmente de uma sociedade de controle ou empresarial. Cenário no qual as vidas de das Cláudias, para quem não lembra, Cláudia Ferreira da Silva, auxiliar de serviços baleada e depois arrastada num carro da Polícia Militar do Rio de Janeiro em 2014, dos Patricks, menino de 11 anos assassinado também pela polícia, dos Doges, um menino de 17 anos assassinado sob tortura no Pau de Arara da Nova República, em Porto Alegre, até aqui todos negros, né? A vida das Marielles e Isabelas, das Micheles e Isabelas, 2 das 5 mulheres vítimas do estupro coletivo de Queimadas, né? Elas que depois foram assassinadas por reconhecerem os agressores, dos Evaldos, assassinado no interior do Ceará por ser gay, das Kellys da Silva, travesti que teve seu braço amputado em Campinas recentemente apenas por ser travesti, a vida dos Guarani Kaiowás e da população indígena brasileira deixada morrer cotidianamente, a vida de Orlando, José Bernardo da Silva e Rodrigo Celestino, integrantes do MST-PB, executados enquanto jantavam com suas famílias. Essas vidas são testemunhos de algo que de tão profundo quanto a pele, logo absolutamente visível, banalizamos cotidianamente. Testemunhos de um massacre cotidiano no país, como dizia Eliane Brum, e eu cito de novo. 4 dias depois de Sheila da Silva ter pintado o rosto com o sangue do filho, em 14 de junho, no município do Caparaó, em Mato Grosso do Sul, cerca de 70 fazendeiros montaram em suas caminhonetes e invadiram a área onde um grupo de indígenas Guarani Kaiowá havia retomado Touro Passo, sua terra ancestral. Assassinaram o indígena Clodiole Alquineu Rodrigues de Souza Guarani Kaiowá, de 26 anos, agente de saúde, e feriram a bala outros 5 indígenas, entre eles um menino de 12 anos que levou um tiro na barriga. Não foi um confronto, como parte da imprensa insiste em dizer. Foi um massacre. Fim de citação. Então, para saber quem são os golpeados neste país, Eliane Brum dizia que bastava seguir o sangue.
Basta seguir o rastro de sangue das indignidades dos que têm suas casas violadas por agentes da lei na periferia, dos que têm seus lares destruídos, dizia ela, pelas obras primeiro da Copa, depois das Olimpíadas, dos que têm suas vidas roubadas pelos grandes empreendimentos na Amazônia, dos que abarrotam as prisões por causa da sua cor, dos que têm menos de tudo por causa de sua raça, dos que o Estado apenas finge ensinar em escolas caindo aos pedaços, negando-lhes todas as possibilidades, dos que são expulsos de suas terras ancestrais e empurrados para as favelas das grandes cidades, dos que têm seus cobertores arrancados no frio para não refavelizar o espaço público. Eu acrescento ainda que basta seguir o rastro de sangue deixado pelos crimes de feminicídio no Brasil, já que são em média 5.664 mulheres assassinadas violentamente a cada ano, 470 a cada mês, 15,52 a cada dia, ou seja, uma morte a cada 1h30. Basta seguir o sangue dos assassinatos da população LGBTIS, sangue de um crime homotransfóbico a cada 20 horas no Brasil, sangue dos 40% de assassinatos de transexuais e travestis que mundialmente são cometidos aqui. Ou seja, somos o país do transfeminicídio, o que mais mata travestis e transexuais no mundo. Assassinatos estes acompanhados por um grande número de golpes, tiros, espancamento, esforcamento, degola, carbonização e uso de múltiplos instrumentos de tortura. Rastro de sangue da população negra, que continua sendo a carne mais barata do mercado, comentou Elza Soares. Computando apenas os jovens negros, nós temos uma média de 82 assassinatos por dia, logo 7 a cada 2 horas. As mães de maio de 2006 são testemunhas desse rastro de sangue. Para quem não lembra, só numa investida da Polícia Paulista para vingar os crimes do PCC, mais de 400 jovens negros foram exterminados pela Polícia Paulista em 2006. Rastro de sangue da população indígena. São 138 assassinatos por ano no Brasil e 135 suicídios dos que são deixados morrer. Só no estado de Mato Grosso temos um assassinato a cada 12 dias e um suicídio a cada 7 dias. E o golpe continuado não se concluiu em 2016. Se naquele momento acreditávamos que as coisas não podiam piorar, pioraram. O mito aí criado em 1823 e reafirmado nas décadas de 20, de 30, de 40, 1920, 30 e 40, da cordialidade e da passividade brasileiros ainda estava por ruir. No episódio dos protestos contra a vinda da filósofa Judith Butler, em 2017, Berenice Bento enfatizava que finalmente, eu cito a Bento, a luta de raças, de classes, de sexualidades e gêneros dissidentes tinha virado manchete. A farsa da democracia racial, da homofobia cordial, das relações sociais pautadas na imagem de que aqui vivemos em paz, havia caído por terra. A nova república, nunca nova, aliás, vídeo discurso do Tancredo Neves, afundava. A farsa do contrato social, sexual, racial e de gênero estava rasgada. Bento talvez não imaginasse ainda que o mito da cordialidade cederia lugar rapidamente ao mito da arminha da Taurus. Dessa vez, a extrema-direita seria eleita democrática e abertamente. Nosso susto, diz a Bento, e eu cito ela, Nosso susto talvez seja resultado de algum tipo de credo na farsa da democracia representativa. Como é possível que se acredite que uma nação construída tendo como fundamento a violência pode se dar ao luxo de resolver seus dilemas pela via civilizatória do voto? Foram quase 400 anos de escravidão. Nada está resolvido. A ferida está aberta. Somos filhos e filhas da violência. A guerra agora está declarada. Ou será que em algum momento se acreditou que a guerra não existia? Faça essa pergunta para uma mulher negra da periferia e provavelmente terá como resposta que a paz é um luxo. Fim de citação. Certamente que as Sheilas, as Cláudias, os Amarildos, os Guarani Kaiowás, as travestis, transexuais, os pretos, pobres, periféricos, certamente que para eles a paz sempre foi um luxo. Mas como fazer para que as tintas desses sangues, desses massacres, desses golpes continuados,
desses corpos abjetos e descartáveis, nessa interseccionalidade cada vez mais visível das opressões, não coagulem em nossas canetas? Essa é a minha pergunta para hoje, que eu trago para conversar com vocês. Como impedir o sangue ou a tinta de coagular na caneta é uma pergunta de Glória Anzaldúa. Glória Anzaldúa, que está aí na imagem, é ticana, filha de imigrantes mexicanos, nascida no Texas. Uma mestiça que teve sua família separada pela fronteira que marcou a sua vida, pois morava bem próxima da que separa os dois países, México e Estados Unidos, e com ele seus parentes. Anzaldúa cresceu trabalhando nas plantações. Ela aproveitava para ler nos intervalos de descanso. Desde 1950 participou da luta dos camponeses, atuando na resistência já muito jovem. Teve contato com os feminismos nos fins dos anos 1960 e nos anos 1970 passou a produzir teoricamente romances, contos, poemas, autobiografias. A partir de então passou a lutar para que as mulheres de cor, não brancas, conquistassem espaço, produzindo teoricamente, não apenas sendo objeto de estudo. Logo, Glória Anzaldúa tornou-se fundamental para pensar a diferença nos feminismos. Glória convidou-nos a repensar as fronteiras a partir do olhar dos que habitam essas fronteiras, esses entre-lugares mestiços, como ela diz, e eu a cito, abre aspas: como mestiça eu não tenho país, minha terra natal me despejou, no entanto todos os países são meus porque eu sou a irmã ou a amante em potencial de todas as mulheres. Como uma lésbica não tenho raça, meu próprio povo me rejeita, mas sou de todas as raças, porque a queer em mim existe em todas as raças. Sou sem cultura porque, como feminista, desafio as crenças culturais religiosas coletivas de origem masculina dos indo-hispânicos e anglos. Entretanto, tenho cultura porque estou participando da criação de uma outra cultura, uma nova história para explicar o mundo e a nossa participação nele, um novo sistema de valores com imagens e símbolos que nos conectam uma e um ao outro e ao planeta. Fim de citação. Planeta, aliás, que está em risco, né? Nós temos 12 anos aí para tentar impedir que ele aqueça mais de 1,5 graus Celsius. E que o futuro, né, seja logo ali muito ruim, especialmente para as populações pobres. Até a nova biologia, né, ou a epibiologia, o novo regime de verdade das ciências biológicas, mostra que a teoria de Darwin era falha, né, e que Lamarck, com a ideia de cooperação, estavam corretos. Esse novo regime de verdade da biologia nos ensina que nós, pessoas humanas, somos nada mais do que um organismo de 50 trilhões de células que só atuam em cooperação. E o Ford, né, das empresas automobilísticas, pegou isso muito rápido para produzir. Cooperação que, segundo a Carla Cotirene, as mulheres negras conhecem muito bem. Afinal, atravessaram séculos articulando raça, classe, gênero e nação. Há mais de 150 anos, diz a Cotirene, num livro da coleção que Djamila Ribeiro lançou, né, que é o que é interseccionalidade, a Cotirene diz: há mais de 150 anos, mulheres negras invocam a interseccionalidade e a solidariedade política entre os outros. E ela cita várias mulheres negras que desde o século XIX resistem, mesmo em situação de escravidão. Mulheres como Harriet Tubman, que era filha de escravos, sua avó chegou nos Estados Unidos num dos inúmeros navios negreiros vindos de África e já adulta conseguiu fugir da escravidão e juntou-se à ferrovia clandestina, que era uma rede composta por abolicionistas que ajudavam nas fugas, andando cerca de 145 quilômetros até chegar a Filadélfia. Nos anos da Guerra Civil Americana, Harriet trabalhou como enfermeira e chegou a ser uma das lideranças de um ataque que resultou em mais de 700 escravos resgatados nas fazendas. Nunca abandonou a resistência e ainda participou ativamente da luta pelo direito ao sufrágio feminino, o voto das mulheres. São muitas as biografias sobre sua história e sua vida. Vida marcada pela inquietação e cuidado com o mundo, como diria Hannah Arendt. Tanto que, ao falar de interseccionalidade, sua ancestralidade é logo referenciada. Conceito de interseccionalidade que foi cunhado academicamente por Kimberly Crenshaw, intelectual afro-estadunidense e professora de direito de duas grandes universidades daquele país.
cunhado para dar conta das brechas deixadas pelo feminismo branco, que não considerava as especificidades das mulheres negras. Com isso, Kimberley criava uma base teórico-metodológica para pensar a interseccionalidade ou a inseparabilidade de racismo, do capitalismo e do cis-heteropatriarcado. Desse sistema de opressões interligadas, da conexão entre várias vidas que são ou tornam-se descartáveis nessa governamentalidade liberal ou neoliberal, nessa gestão biotanato-político da vida. Ao transformar a interseccionalidade numa proposta teórico-metodológica, a Kimberley não deixou de lembrar a ancestralidade do conceito, as que vieram antes dela. Em cada geração, ela diz, existiram mulheres que se articularam a partir da necessidade de falar e de pensar sobre raça através de uma lente que observe a questão de gênero, ou falar e pensar sobre feminismo através de uma lente que observe a questão de raça. Portanto, esse conceito é uma continuidade disso. Mulheres como Sojourner Truth. Sojourner nasceu escrava por volta do ano de 1797, nos Estados Unidos. Aí tem uma imagem dela e uma citação. E ela recebeu o nome de Isabella Banfrey nessa época. Teve 12 irmãos que mal conheceu, pois foram vendidos para outros senhores. Foi vendida aos 9 anos de idade para um senhor de escravos que a espancava e estuprava. 2 anos depois, aos 11 anos, foi vendida novamente. E mais uma vez, no ano de 1810, dessa vez pela quantia de $175. Apaixonou-se por um escravo da fazenda vizinha que ela vivia, o Robert, mas não lhe foi permitido ficar com ele, pois o proprietário de Robert não queria que tivesse filhos que não se tornassem sua propriedade e força de trabalho. Foi então obrigada a casar com um senhor de escravos, bem mais velho que ela. Em 1826, Sojourner decidiu fugir da escravidão e seguiu para o Canadá. Nessa época tinha 5 filhos, levou o filho mais jovem com ela e, já instalada no novo país, moveu uma ação contra o homem com quem for obrigada a casar, solicitando a guarda dos demais filhos. Onde ninguém acreditava que uma ex-escrava pudesse processar e vencer um branco, Sojourner persistiu e tornou-se a primeira mulher negra a mover um processo contra um homem branco e vencer. Mais tarde, tornou-se uma líder abolicionista e sufragista e em 1851 já lutava pelo que hoje chamamos de interseccionalidade, percebendo que as feministas presentes na Convenção dos Direitos da Mulher em Ohio eram brancas de classes sociais mais abastadas e que suas bandeiras não incluíam as mulheres de cor. O discurso que proferiu nessa convenção em 1851 circulou o mundo, e eu reproduzo parte dele aqui a partir da tradução de Djamila Ribeiro. Ele foi intitulado E Não Sou Uma Mulher, e Sojourner dizia: aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregá-las quando atravessam o lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer. E também aguentei as chicotadas. E eu não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendido como escravo. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na cabeça, como é que chamam? Uma pessoa da plateia murmura: intelecto. É isso aí, meu bem. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres ou o direito dos negros? Se minha caneca não está cheia nem pela metade, e se sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho de sua parte não completar minha medida? Então aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens porque Cristo não era uma mulher. Mas de onde vem Cristo? De onde foi que veio Cristo? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para sozinha virar o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e novamente pôr o mundo de cabeça para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isso. E é melhor que os homens não se metam. Obrigada por me ouvir, e agora a velha Sojourner não tem muito mais coisas a falar. Fim de citação desse discurso de Sojourner de 1851.
Essa fala, né, de Sajane mostra a ancestralidade do Lute como uma garota. Criada pela Carolina, pela Carol Porfírio. Certamente essa é uma das formas que Carol encontrou para não deixar o sangue coagular nas canetas. E ela só pode fazer isso porque muitas mulheres lutaram antes que ela por um mundo mais libertário e mais filógeno. E fica muito evidente que o discurso da Sajane, de 1851, já era um convite para os feminismos falarem das mulheres no plural, levando em conta outras interseções, como raça, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, algo que, como diz Djamila Ribeiro, se manifestou no que algumas pessoas chamam de terceira onda ou momento dos feminismos, esse que vivemos, inspirados talvez no pensamento da diferença e na interseccionalidade. Noção interseccional que se manteve atual e se reverberou muito nas feministas brasileiras, mesmo aquelas que não aderiram ao conceito, como Sueli Carneiro. Essa é uma imagem de Sueli Carneiro. Para quem não conhece, é uma intelectual negra, né, muito bacana brasileira. Vejamos o quanto a fala de Sueli Carneiro remete à interseccionalidade. E agora eu cito a Sueli. Quando falamos no mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas. Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. São suficientemente conhecidas as condições históricas nas Américas que construíram a relação de coisificação dos negros em geral e das mulheres negras em particular. Quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, da musa idolatrada dos poetas, de que mulheres estamos falando? Quem são essas belas recatadas e do lar? Quando falamos que a mulher é um subproduto do homem, posto que foi feito da costela de Adão, de que mulher estamos falando? Fazemos parte de um contingente de mulheres originárias de uma cultura que não tem Adão, originárias de uma cultura violada, folclorizada e marginalizada, tratada como coisa primitiva, coisa do diabo. Esse também um alienígena para a nossa cultura. Portanto, para nós, o gênero é uma variável teórica que não pode ser separada de outros tipos de opressão. Fim de citação. E esse pensamento interseccional que nos diz que esse pensamento interseccional que nos diz que precisamos considerar todas as opressões, todas as variáveis de opressão. E ele também nos ensina, como diz a Audre Lorde, que ao mesmo tempo não podemos hierarquizar as opressões e que precisamos aprender a lidar com todas as diferenças para matar o opressor em nós. Eu trouxe imagens dessas mulheres, né? Talvez vocês não conheçam, como eu não conhecia algumas até pouco tempo atrás, por isso que essas imagens estão aí. E a Audre Lorde, né, diz ainda: eu não posso me dar ao luxo de lutar contra uma forma de opressão apenas. Não posso me permitir acreditar que ser livre de intolerância é um direito de um grupo em particular. Lorde, que foi escritora, romancista, poeta, teórica estadunidense de descendência caribenha, mestiça também, como Glória Anzaldúa, lésbica também, como Glória Anzaldúa, ou Marielle Franco. Quantos dias sem Marielle? 1 ano? Quanto vale a vida? Quanto vale a sua vida, né? E o que todas essas mulheres têm em comum? A resistência, a persistência, o desejo de tornar o mundo mais solidário e acolhedor, a garra de resistir, a urgência de existir num mundo que ainda identifica e segrega, que ainda cinde a vida entre aqueles e aquelas que merecem viver a bios, desde Aristóteles, e aqueles e aquelas que pode se deixar morrer, né? As vidas abjetas, a vida nua, a pura zoe, como chamam Michel Foucault e George Agamben. E falando em abjeção, o que é o abjeto? Júlia Kristeva diz que o abjeto é o que perturba a identidade, o sistema, a ordem. Trata-se de alguém que é recusado ou temido com repugnância, pois sua existência desestabiliza a ordem ou a normalidade social. Pensem nos corpos que são considerados abjetos, anormais, incômodos, corpos trans, corpos gordos, corpos negros, indígenas, nordestinos, gays, lésbicos, etc, etc.
todos aqueles que escapam ao padrão social, cultural e político considerado normal e aceitável. Outra referência para pensarmos a abjeção é da antropóloga Mary Douglas. No livro Pureza e Perigo, que deve ser dos anos 80, 1980 ou 1970, ela pensa a abjeção através da impureza. O abjeto seria o impuro, aquele ou aquela que tememos o contato porque acreditamos que pode nos contaminar. Vejam aí o pânico com esse suposto kit gay. Quando alguém xinga o outro de bicha, viado, sapatão, não está apenas classificando essa pessoa, está marcando o que considera uma anormalidade e uma abjeção. Esse xingamento marca alguém como impuro, alguém que gera repugnância e repúdio. Tanto Mary Douglas como Júlia Kristeva mostram que essa cisão puro, impuro, normal, anormal é a base de nossas sociedades, pelo menos desde a modernidade. Douglas remonta a Freud no Mal-Estar na Civilização. Então, não é algo novo, nem recente. E aí o pensamento dela vai ao encontro do de Foucault, de como para ele se estabeleceu o ordenamento dessas sociedades disciplinares ou empresariais ou de controle, como são chamadas na atualidade. Lembrando também que o abjeto se aproxima da noção de obsceno pensado aí enquanto fora de cena. E aí os sentidos deslizam para aqueles que não deveriam ser visíveis, ou que deveriam se recolher, não se mostrar. O recado da normalização seria esse: viado, sapatão, maricas, travecas, pretos, gordos, índios, nordestinos, não se mostrem, não voem conosco, não venham para a civilização não, fiquem aí no submundo, nas aldeias, nos guetos, nas cozinhas, nas construções, nos transportes públicos. Suportamos a existência de vocês, se não perturbarem a nossa normalidade. E é exatamente isso que essas mulheres que trouxe aqui tensionam e tensionaram. Elas afirmam as diferenças, elas instigam a resistência e nos convidam a não permitirmos mais que normalizem nossos corpos, nossas vidas, nossas existências. Porque elas vieram antes que Eliane Brum e Berenice Bento, que eu comecei citando, puderam falar. Nós já saímos da senzala, da cozinha e do armário e não vamos voltar. E elas estão dizendo isso há muito tempo. E assumir essa diferença é mostrar como essas fronteiras entre normal e anormal, bem e mal, certo e errado são fabricadas, que o conhecimento é colonizado, a exemplo da linguagem. Djamila Ribeiro fala da linguagem através do trabalho de Lélia Gonçalves. Essa é Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez, que mostrou como as pessoas que falam errado, na perspectiva de uma determinada norma culta, são desvalorizados. Mas essa desvalorização só é possível porque o conhecimento tem hierarquia, tem cor, tem classe e tem sexo. Ou seja, o conhecimento é localizado. Vejamos o trecho de Lélia via Djamila, e eu cito Lélia. É engraçado como eles gozam quando a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante, dizendo que a gente fala errado. E de repente ignoram que a presença desse R no lugar do L nada mais é do que a marca linguística de um idioma africano no qual o L inexiste. Afinal, quem é o ignorante? Ao mesmo tempo, acham maior barato a fala dita brasileira que corta os R's dos infinitivos verbais, que condensa o você em ser, o está em tá e por aí afora. Não sacam que estão falando português. Fim de citação. Vejam aí a fabricação da abjeção através da linguagem, nas normalizações da língua que muitas vezes passam despercebidas. Frente à infantilização dos negros e negras, Lélia Gonzalez dizia que o lixo, o abjeto, ia falar, e numa boa. Esse trecho que li é de uma citação de Lélia do livro Lugar de Fala, que abre o livro, aliás, Lugar de Fala de Djamila Ribeiro. Lélia, que era filha de um ferroviário negro e de uma empregada doméstica indígena. Ela formou-se em História e Filosofia e foi professora da PUC Rio de Janeiro. Criou e ajudou a criar vários coletivos e espaços de pesquisa da cultura negra. Em plena ditadura militar, lutou contra o racismo e o sexismo. Ela também não deixou que a tinta coagulasse nas canetas. Mas por que falar dessas mulheres e do pensamento interseccional hoje? Primeiro, no intuito de retomar essas experiências e aliviar um pouquinho essa quebra entre o passado e o presente e, quiçá, o futuro.
E segundo, porque essas mulheres conseguiram, apesar dos grandes holofotes da vigilância e da repressão, da normalização, resistir. Talvez como vagalumes, como diz o Didi Huberman. E eu cito Didi Huberman, já finalizando. Para conhecer os vagalumes, é preciso observá-los no presente de sua sobrevivência. É preciso vê-los dançar vivos no meio da noite, ainda que essa noite seja varrida por alguns ferozes refletores. Fim de citação. Esses projetores, né, esses refletores que negam e ofuscam a diferença, que ignoram a interseccionalidade, essas mulheres negras, mestiças, indígenas e tantas outras souberam e sabem dançar vivas no meio da noite. Não se deixaram abater pelos projetores e vivem em cada uma e em cada um de nós, inspirando e instigando-os. É essa ancestralidade que eu queria retomar aqui hoje, para inspirar resistência. Obrigada. Muito obrigada, Suzel, pela brilhante reflexão, pelas reflexões que você traz. Vou passar para a Ofélia, para a gente começar depois o debate. Bom, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Né? Quero agradecer a Luciana, quero agradecer a Cibele, né? E é muito bom, né, estar aqui junto com a minha amiga, né? Como ela frisou no início, Suzel, para refletir sobre essas questões, né? Que aqui estão marcadas, né, pelo tema dessa nossa conversa, né? Ancestralidade, feminismo e educação, fortalecendo as resistências. Então, pensar sobre essas coisas, né, essas questões, né, ao lado, né, junto com vocês e ao lado da minha amiga Suzel, que é uma pessoa que é uma estudiosa, né, principalmente nessas discussões de gênero, essas discussões, digamos assim, mais recentes, né? Então, é um grande aprendizado para mim, que discute gênero quando o conceito começou a ser utilizado dentro da história das mulheres, né? Para começar a minha fala, né? Eu, como a professora Luciana já falou, eu sou professora da UEPB, sou professora de História, sou da área de História, mas tanto meu mestrado quanto meu doutorado é na área de Sociologia, né, e de Antropologia. Então, eu, a princípio, né, no meu mestrado, trabalhei com os feminismos, né, na década de 90, né, e o meu doutorado mais recente foi trabalhar as religiões que eu chamo de matrizes afro-indígenas na Paraíba, né? E a minha fala vai no sentido diferente da fala da minha amiga Suzel, né? Ela fez aqui um belo texto citando teóricas, né, poetisas, enfim, mulheres, né, da resistência e que, né, são grandes referenciais para a gente pensar hoje o nosso lugar, né, não só enquanto mulher, mas enquanto sujeito nessa sociedade atual, né. Eu não vou trabalhar com a teoria especificamente, né. Há algum tempo o meu trabalho tem sido de problematizar o nosso lugar enquanto sujeitos da academia, né? É um belo texto, ela falou aqui, eu aprendo sempre com ela, mas o meu texto vai no sentido exatamente de questionar o nosso lugar enquanto acadêmicos, né? Principalmente
a gente que está no ensino superior, né? Sobretudo na área de humanas, né? Então, a minha fala vai se pautar a partir de alguns questionamentos que eu faço desse meu lugar, né? E para começar, eu peguei um vídeo, né, do YouTube, um vídeo que vocês podem acessar facilmente, e trouxe para a gente começar a refletir a partir desse vídeo. Tomara que dê certo. E ele foi, né, o que me inspirou, né, em grande medida, a vir para esse encontro e discutir algumas questões, pontuar algumas questões para a gente refletir junto aqui hoje. Será que vai? Vijana wanakuja kuharibu. Polisi walifunga mageti, sisi turudi na mtu wetu tukachukua tukapeleka mochari, na kutoka siku hiyo tulisema mwisho ni mwisho, na imefikia sisi wamama tufanye nini? Tujisaidie. Pronto, tá bom. Então vamos lá. Bom, como vocês viram, né, é um pequeno vídeo, né, que mostram mulheres idosas, né, em primeiro lugar na África, né, são mulheres negras, são mulheres a partir de 65 anos de idade, né, numa comunidade extremamente pobre. Então, quando a gente vê, né, esse pequeno filme, ele nos remete a refletir acerca de muitas questões, né? Eu acho que uma das questões, assim, a princípio, que nos chama a atenção é a questão da miséria, né? A gente vê que é um local profundamente pobre, né? Destituído de infraestrutura e tudo mais, né? Mas no que eu essa imagem, esse vídeo, né, me chamou a atenção. Em primeiro lugar, nós vamos ver que no entorno dessa questão tem, né, são mulheres idosas, são mulheres pobres e
que elas resolveram se unir, né? Encontrar um caminho, né? uma saída para elas lutarem contra uma prática, né? Que é decorrente dessa sociedade, né? Uma sociedade extremamente pobre, aonde a AIDS, né, se prolifera, e acreditava-se que mulheres a partir de 65 anos elas não pegavam AIDS, e que fazer sexo com essas mulheres, não só eles não pegavam, como quem tinha AIDS se curava, né, fazendo sexo com essas mulheres. E depois eu lendo mais sobre o assunto, o que é que eu observei, né? E era recorrente, né? Acontecia com muita frequência, né? Até porque elas não tinham, são um lugar completamente desprotegido, né? Então elas frequentemente estavam sofrendo esse tipo de agressão, né? E não tinha quem defendesse, né? As defendessem, né? E uma coisa mais interessante ainda é que quando elas resolvem se unir para lutar contra isso, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: como que essas senhoras, né, vão conseguir lutar contra um jovem, né? Mas só para vocês terem ideia, esses jovens, eles se aproximavam delas, assim, eles não precisavam de arma, elas eram, elas vinham de uma tradição de tanta subserviência que elas não conseguiam reagir. Elas tinham vergonha de gritar. Elas não gritavam, em primeiro lugar, porque elas eram velhas, né? Elas eram velhas. E elas não conseguiam se defender, nem sequer verbalizando a dor que elas sentiam, né, por estar sofrendo aquela agressão. Então, quando elas resolvem, né, aprender kickbox, elas não aprendem só a lutar, elas aprendem a gritar, né? Elas aprendem a gritar. Olha só, gente, como a gente, né, não pensa sobre as coisas, né? Como que senhoras de 65 a 80 anos podem lutar com um jovem, né? É lógico que no contexto dela, o grito, a denúncia, né, naquele imediato momento já era uma grande arma de defesa para essas mulheres, né? Mas esse filme, para mim, ele traz também uma outra questão, a questão da ancestralidade, né? Nós estamos vendo aí, e nós estamos vendo, né, nessa sociedade, até porque, pelo que a gente compreende, né, dessa sociedade globalizada hoje, né, muitas sociedades, os velhos, as pessoas idosas, né, que em outras sociedades ancestrais elas tinham um papel extremamente significativo, essas pessoas passam a ser também invisibilizadas. Então, além, né, do que nós já mencionamos aqui, né, os que estão fora, né, dos modelos, né, é importante a gente lembrar das pessoas idosas. As pessoas idosas, elas também compõem o grupo de pessoas que elas não fazem parte desse modelo de sociedade, né, que nós estamos inseridos. Elas não fazem parte desse padrão, né, referencial. Elas são excluídas, principalmente quando você pensa no mercado de trabalho, né? Então, essas mulheres, elas conseguem, né, através de um elemento fundamental, né, que aqui também foi falado e que nós esquecemos, né, e que a gente torna a falar, frequentemente a gente está falando, né, é a união, né? É a colaboração, né? Elas perceberam que elas só tinham elas não tinham mais ninguém por elas. Então, quando eu vejo essas imagens, né, eu sempre gosto de fazer a comparação. A gente acha que está ruim a nossa situação. Sem dúvida que eu poderia também ter trazido imagens de certos lugares do país que nós vamos ver coisas, né, semelhantes, né? Mas a gente vai ver que existem lugares onde a sociedade, a evidência dessa desigualdade e dessa violência, ela é muito mais pronunciada. E outra coisa também que eu aprendi com essa imagem foi o seguinte: quando uma sociedade entra em crise,
econômica, política, ideológica, as primeiras a sofrerem são as mulheres. E as mulheres pobres. E as mulheres idosas. E as mulheres desempregadas, né? Então, é quase um mote isso, né? Então, isso posto, né? Isto posto, eu volto para a questão que eu falava anteriormente, né? De pensar o nosso lugar dentro da academia. Bom, eu com alguns colegas professores aqui, né? Eu fiz a graduação no curso de Humanas, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado e hoje eu me encontro como professora da universidade. E nessa minha prática, né, de professora, principalmente no meu cotidiano, né, ao me deparar com as turmas que entram na universidade, né, principalmente porque eu trabalho com turmas que estão ingressando, né, assim, cada vez mais eu acho que há alguma coisa errada, e muito errada, com a educação escolar. Estou falando de outro, não estou falando aqui de outras, né, a educação de uma forma geral, estou falando da escola. Cada vez mais eu tenho certeza que a escola e o currículo, ele piora. A prática, o cotidiano, né? Bom, a gente poderia aqui discutir inúmeros fatores, né, que poderiam explicar, né, essa, digamos assim, essa crise, né, da educação, né, da educação escolarizada. Mas a análise que eu gosto de fazer, que é sempre uma análise, embora generalista, ela acaba explicando em grande medida essa consequência, né? Esse fenômeno, né? É que, por mais que eu tenha caminhado, né, trabalhando com formação de professores, né, em cursos de especialização, em cursos na área de educação, eu vejo como o nosso currículo permanece um currículo colonizado. E eu diria mais, o que é muito tranquilo para mim. Eu dou aula dentro de um currículo colonizado. Eu reproduzo esse currículo cotidianamente. E aí eu penso, bom, se fala tanto, né, hoje, né, nessa situação grotesca que nós temos da política nacional, né, se fala de uma escola ideologizada, né, e eu fico pensando assim, cadê essa escola? Eu percebo que há um retrocesso. Queria que nós pensássemos sobre isso. Eu fiz o curso de História nessa universidade, nesta aqui que nós estamos, em 1900, ingressei no curso em 1985. Meu curso era marxista. Estudei com o professor Valdomiro, que acho que algumas pessoas aqui conhecem o professor Valdomiro, né? E o curso era todo marxista. E quando eu entrei no curso de História, né, eu fiquei muito feliz. Porque os professores, principalmente esses, né, mais militantes, eles diziam, eles mostravam, eles apontavam para uma sociedade menos injusta e mais igualitária. Passou-se todos esses tempos, né, depois que eu terminei o mestrado, eu logo ingressei na universidade, dando aula no curso de História, e o marxismo foi esquecido, foi deixado de lado, né? E hoje eu pergunto, o que está acontecendo com a universidade? Não estou dizendo, não estou acusando, eu estou querendo entender. Porque, gente, eu fiz
Mas o meu doutorado, o tema do meu doutorado é... O que me motivou foi porque eu sou de Campina Grande e na minha infância tinha muitos terreiros de macumba aqui e eu não podia ir porque minha mãe dizia, todo mundo dizia que lá tinha um demônio. E quando eu fui para o doutorado, eu queria conhecer esses terreiros. Eu passei 5 anos dentro dos terreiros fazendo pesquisa, né? Meu doutorado é sobre essa temática. Quando eu terminei o doutorado, eu entrei em crise, porque eu disse, eu vou falar disso que eu pesquisei para quem? Sendo que os meus próprios colegas achavam que eu era uma historiadora menor, porque não tinha estudado os temas clássicos. Alguns chegaram a perguntar para mim, e tem isso em Campina Grande? Né? E aí eu fiquei agoniada, né? Porque eu sempre fui criada, tive uma educação cristã, no sentido de prestar conta, né, dos meus compromissos. Eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa com essa tese. Eu não posso só ter feito um doutorado, né? Ter sido liberada pela minha universidade. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu disse, já sei. Vou pegar a Lei 11.000 e vou para as escolas. Vamos lá, acompanhar nas escolas como que está sendo aplicada a Lei 11.000, que, como vocês sabem, é aquela lei que obriga as escolas a inserirem no currículo a história e cultura dos povos afro-indígenas. Sem exagero, eu fui enxotada de uma escola. Daqui nas Malvinas, um colégio de ensino médio. O professor disse que eu era Marajá. Foi um tempo que a UEPB passava por uma história de que os funcionários da UEPB eram Marajá. E que estava cansado de professor ir lá conversar besteira. E que lá só tinha... Desculpem, não quero ofender ninguém. Só tinha evangélico. E que não queria saber desse negócio de macumba, de negro, de preto, que nada disso, que lá já existia tudo isso. E que não queria o projeto lá. Não interessava o projeto. Fui para outra escola, tentei 3 projetos de extensão com essa temática. 2 foi, né, assim, se arrastando, né? Então, assim, a gente encontrava 2 ou 3 professores que diziam assim, eu já ouvi falar, né? E passou. E aí, gente, eu confesso para vocês, eu desisti de ir para as escolas. Porque, sinceramente, é muito difícil acreditar que essa educação que está aí sirva para alguma coisa. Sibeli sempre me corrige, mas eu sou profundamente descrente da educação que nós temos, inclusive do currículo que nós temos na universidade, no curso de História. A gente, no curso de História, né, hoje já não se fala mais em grade, né, porque tem toda aquela discussão de Foucault, de grade, de não sei o que é a disciplina da fábrica, do hospício, continua a grade do mesmo jeito. Mudou o nome grade, não é mais grade, agora é componente curricular. Beleza, nome lindo, uma beleza, não faz muita... Porém, continua pré-história. Eu digo todas as aulas, eu digo, gente, esse pré-história, quem criou essa divisão, é uma divisão, né, antropocêntrica. Primeira coisa, quem tem história é quem tem escrita. A gente está morto de saber que para você se comunicar, você não precisa ter um código escrito propriamente dito, mas a gente continua pré-história. Eu vou falar para vocês, gente, pode ir no de história daqui também que eu conheço. Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, contemporânea 1, 2, 3, 4, 5, 6, deve estar na 7 já. Aí eu pergunto, gente, eu não faço mais, eu não participo mais de muitas discussões, porque eu não acho que eu tenho mais nada para falar. Porque eu não acredito. Porque eu amo, eu estava aqui... Um dos momentos mais prazerosos nos últimos dias foi a fala de Suzel. Mas quem está ouvindo essa fala, gente? Nós. Quantas pessoas da comunidade aqui do açude tem aqui dentro dessa universidade? Isso aqui é um castelo medieval, do aula de medieval. Vocês sabem o que é medieval, história medieval? Vocês sabem o que eram os castelos medievais? Essa universidade é um castelo medieval. A UEPB
Tem coisa bacana na UEPB, viu, gente? A gente tem muito projeto de extensão lá para a comunidade. Lá. É outro castelo medieval. Quem pode ouvir o que Suzel falou? Poucas pessoas, por quê? Inclusive porque para ter esse conhecimento é preciso você ter outras leituras. E aonde estão essas leituras? Essa semana, gente, eu cheguei para a minha turma e falei em Robinson Crusoe. Uma turma de 40 alunos, nenhum nunca tinha ouvido falar em Robinson Crusoe. Aí eu disse, não é um filme, não é um filme. Não estou falando da obra, o filme. Nunca ouvi falar. É o Wilson, uma bola, um que tinha uma bola, é o Wilson. Aí um disse assim, mas professora, o ensino hoje está uma porcaria. Bom, mas eu não precisei de escola para conhecer Robinson Crusoe. Então, gente, eu acho que eu ando muito descrente. Não gosto de falar disso, mas eu tô indo morar na roça. Já mês que vem, né, com a força dos orixás, eu estou indo para a roça. Porque eu acho que a gente... Perdão, não me condene. Estão me condenando muito por aí. Não me condene. Mas eu acho que antes da gente ir para a rua, a gente tinha que se voltar para a gente. E pensar. Nós continuamos com a mesma epistemologia grega, ocidental, embora se critique, embora faça-se revisionismo, parte-se do princípio de que quem detém conhecimento somos nós que estamos aqui dentro. Eu frequento quilombos, eu frequento terreiros. Terreiro, gente, é igual quilombo. Só quem vai lá é quem é xangozeiro, porque o povo tem medo. Terreiro em Campina Grande é na periferia. O povo diz, você vai naquele lugar. Foi o lugar que eu descobri um mundo que eu desconhecia. Eu nunca viajei para fora do Brasil, mas eu viajei para um mundo que pouca gente aqui conhece. São os terreiros que existem em Campina Grande, que oferecem cura com remédio, não é com macumba não, viu, gente? E pode ser até com a macumba também, mas é com remédio medicinal, com banho, com comida. Eles dão comida, inclusive para evangélico, católico, ele não faz diferença. Inclusive tem muitos que dizem, não, né, me perguntavam às vezes, não, mas eles não sofrem, né? Porque tem alguns lugares no Rio de Janeiro, na Bahia, que não sofrem com o ataque dos evangélicos. Não, os evangélicos iam lá comer também aqui, tem terreiro aqui que os evangélicos que tem sacrifício, né, dos animais, os evangélicos vão numa boa comer, eles distribuem carne, ainda bem, tá tudo bacana, estão convivendo numa boa. São um universo que nós não conhecemos. Quando que a universidade vai sair dos muros da universidade? Quando? Eu acho que se isso não acontecer, eu não me pergunte como. Não me pergunte como, eu não sei. Mas eu volto a insistir que esse currículo que nós temos, não adianta vir com teoria crítica, pós-crítica, decolonial, pós-colonial e pós-estruturalista. A prática é a mesma. Pode ir na escola do ensino fundamental e médio, é a mesma. Minhas alunas que estão aqui, que fazem esse negócio, não sei o que, pibi, não sei o que, é tudo a mesma coisa. Se não rezar na cartilha, não funciona. Então tem uma coisa errada. Quando a gente vem para a teoria, o negócio já está crítico, pós-crítico, pós-crítico, desconstrutivo da crítica. Não sei, ele continua no século XIX, gente. As escolas continuam no século XIX. Ninguém suporta escola, gente. Escola é a pior coisa do mundo. Bom, para finalizar, vou finalizar. Eu falei mais do que a Suzana, você falou tanto. Eu achei que eu nem tinha falado ainda. Deixa eu falar uma coisa. A ancestralidade. Hoje existe um movimento no Brasil e no mundo que chama-se o retorno à natureza.
não adianta. Essa favela que nós mostramos aqui, que o vídeo trouxe, a gente olha para ela e diz, olha, esse vídeo, gente, foi sublime. Ela diz, olhe, isso é miséria. O capitalismo diz, o neoliberalismo diz, você tem que ter bens. A senhorinha dali diz, essa favela vai ser o melhor lugar do mundo. Porque nós temos que ressignificar os padrões de bens, de consumo. Enquanto a gente achar que para a gente ser feliz a gente precisa consumir, gente, não tem para onde ir. Os padrões de consumo que nós somos submetidos o tempo todo precisam ser questionados. Não existe na escola nenhum tema que discuta educação financeira. Consumo, quando eu falo de consumo, eu só falta apanhar. Professor, então a senhora quer que a gente não compre as coisas, não? Quer que a gente que seja pobre? Lógico, se é rica, quer que a gente seja pobre. Gente, eu estou falando de consumo que mata a vida das pessoas. As pessoas, eu conheço a área rural, eu conheço escolas rurais. As crianças não tomam mais, não comem mais macaxeira, não comem mais jaca, não comem mais manga. Os pais vêm fazer a compra todinha no açaí. Porque eles têm vergonha. Eles têm vergonha. Porque essa sociedade, essa sociedade globalizada, esse neoliberalismo, ele, como já dizia Castor de Hades, né? Ele nos causa esquizofrenia. Nós sujeitos globalizados, somos esquizofrênicos. Por quê? Porque a gente perde a noção de realidade. A gente começa a achar que o que é bom é ruim e o que é ruim é bom. E a escola não serve para nada. A escola não discute o que é importante. A escola continua se brincar, estudando datas e heróis. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer imensamente pelas brilhantes reflexões de ambas as colegas que estão aqui na mesa. E já abrir o debate, né? Eu sei que há muitos elementos para a gente aprofundar. Então, a palavra está aberta. Para quem quiser fazer alguma observação, pergunta, tirar dúvida.